Mass Effect 1 foi lançado em 2007, mas ainda é um grande sucesso. Ele nos ajuda a ver como seria o futuro caso a humanidade se aventurasse pelo espaço e encontrasse outras formas de vida. Não somente ele tem gráficos muito bons para a época em que foi lançado, mas também traz um grande senso de nostalgia para os jogadores mais antigos. Mas que lições podemos aprender de Mass Effect 1? Antes, vamos ver brevemente um pouco três pontos muito importantes: a história, as escolhas e impactos e o diferencial do jogo. O jogo se passa no ano de 2183 e segue a história do protagonista, o comandante Shepard, um soldado de elite humano da nave espacial SSV Normandy. No início do jogo, Shepard é enviado em uma missão para recuperar um artefato Protean em um planeta distante. Os Protean são uma civilização antiga e extinta que possuía tecnologia muito avançada. Durante essa missão, Shepard é atacado por um grupo de criaturas robóticas chamadas Geth, lideradas por um Turiano renegado chamado Saren Arterius. Shepard descobre que Saren se rebelou contra a Cidadela, ou seja, o Conselho da Cidadela, uma espécie de governo galáctico, e está trabalhando com os Geth para trazer de volta os Reapers, uma raça de máquinas gigantes que dizimam a vida orgânica na galáxia a cada 50 mil anos. Após fornecer evidências da traição de Saren, Shepard é feito um Expectre, um agente especial com autoridade para agir acima da lei, pelo Conselho da Cidadela. Com seus novos poderes e sua equipe, Shepard parte em uma missão para parar Saren e os Reapers. Shepard viaja para vários planetas, recrutando novos membros para sua equipe e descobrindo mais sobre o plano de Saren. No fim do jogo, Shepard confronta Saren na Cidadela. Depois de uma batalha final, Shepard ele consegue parar Saren e, dependendo das escolhas que você fizer, o Conselho da Cidadela pode ser salvo ou sacrificado. Mass Effect 1 termina com Shepard vitorioso, mas consciente de que os Reapers, que ainda estão à espreita na borda da galáxia, são uma ameaça que ele terá que enfrentar no futuro. Agora, falando um pouquinho sobre os diversos mundos, vou te dar apenas alguns exemplos de sua variedade. A Cidadela é uma enorme estação espacial que serve como um centro político, cultural e financeiro da galáxia. Ela é governada pelo Conselho e é um ponto de encontro para as muitas raças da galáxia. Eden Prime. Esse é um planeta onde o jogo começa. É um dos muitos mundos colonizados pelos humanos. É um belo planeta verde, cheio de vida, e é o local onde Shepard encontra a primeira peça do quebra-cabeça dos Reapers. Noveria, um mundo gelado e hostil, que serve como um centro de pesquisa e desenvolvimento para várias corporações poderosas. Noveria é reconhecida por suas leis de privacidade rigorosas, que atraem muitas empresas que desejam realizar experiências e pesquisas em segredo. Ferus é uma colônia humana localizada em um arranha-céus gigante abandonado conhecido como Exogene. Esse mundo é um dos primeiros a ser atacados pelos Geth. Virmir. Este é um mundo tropical e belo que esconde um segredo sinistro. Shepard descobre que Saren está realizando experimentos horríveis nesse planeta, na tentativa de criar um exército de Krogan controlado por Geth. Ilus. Esse é o mundo perdido da civilização Protean e desempenha um papel crucial no final do jogo. Esses são apenas alguns dos muitos mundos que você pode explorar no universo de Mass Effect. Cada um desses planetas oferece missões únicas, personagens interessantes e uma parte do quebra-cabeça maior do universo do jogo. E o que dizer das diversas raças que encontramos? Cada uma tem suas próprias culturas, histórias e motivações. Algumas delas são os humanos, claro. No Mass Effect, os humanos são a última raça a se juntar à comunidade galáctica, e eles são vistos como uma raça emergente e ambiciosa, tendo sido aceitos como membros do Conselho da Cidadela, dependendo do final do primeiro jogo. Os Asari, que são uma raça monogênero, que pode viver por mais de 1000 anos. As Asari têm habilidades bióticas naturais e são conhecidas por sua sabedoria e habilidades diplomáticas. A Cidadela, o principal centro político da galáxia, está localizado em seu território. Os Turians.
Essa raça é conhecida por sua disciplina e natureza militarista. Os Turians desempenham um papel importante na administração e execução das leis da galáxia. Saren Arterius, o principal antagonista de Mass Effect 1, é um Turian. Salarians. Os Salarians são uma raça de anfíbios conhecidos por sua inteligência e velocidade metabólica alta. Eles desempenham um papel importante na espionagem e coleta de informações. Krogans. Uma raça de guerreiros poderosos, mas brutalmente primitivos, cuja reprodução rápida e agressiva levou a uma guerra nuclear em seu planeta natal. Para controlá-los, os Salarians espalharam a praga genofágica, que reduziu drasticamente suas taxas de natalidade. Quarians. Esta raça de nômades espaciais vive em uma frota de naves chamada Flotilha. Os Quarians criaram originalmente os Geth, que se rebelaram e os expulsaram de seu planeta natal. Geth, uma raça de inteligência artificiais sintéticas criadas pelos Quarians. No primeiro jogo, eles são apresentados principalmente como antagonistas, sendo controlados por Saren. Em Mass Effect 1, o sistema de escolhas é uma das características centrais que define a série. As escolhas que você faz afetam não apenas o resultado da história em um único jogo, mas também têm efeitos de longo prazo que se estendem por toda a trilogia. Veja só alguns exemplos de algumas escolhas e os impactos de Mass Effect 1 que você pode fazer. A vida de Rex. Em Virmir, o jogador tem que lidar com um confronto entre Shepard e o Udenot Rex, um dos membros da equipe Krogan. Rex está furioso porque descobre que Saren está tentando destruir a cura da genofagia, uma praga que tem mantido a taxa de natalidade Krogan sob controle. A sua decisão pode levar à morte de Rex, ou ele pode ser persuadido a se acalmar. Essa decisão tem implicações significativas para os jogos posteriores, já que Rex pode se tornar um líder para os Krogan. A sobrevivência da equipe. Mais tarde, em Virmir, você vai ter que escolher entre Kaidan Alenko e Ashley Williams para ajudar a detonar uma bomba, enquanto o outro ajuda a defender a equipe de resgate. A escolha ela leva à morte de um dos personagens, e quem sobrevive pode continuar e aparecer em jogos subsequentes. O Conselho da Cidadela. No final do jogo, você vai ter a escolha de sacrificar ou salvar o Conselho da Cidadela durante o ataque final a Saren. A sua escolha determina quem estará no Conselho no próximo jogo e como outras raças alienígenas veem a humanidade. Decisões de romance. Você também tem a opção de iniciar um romance com certos personagens do jogo. Isso pode afetar as interações dos personagens e a narrativa em jogos seguintes. Escolhas de Paragon e Renegade. Em várias conversas e interações, você vai ter a opção de tomar decisões que são alinhadas com Paragon, geralmente diplomáticas e boas, ou Renegade, geralmente agressivas e más. Essas escolhas influenciam a percepção dos personagens pelos NPCs e podem abrir ou fechar certas opções de diálogo. Essas são apenas algumas das muitas escolhas significativas em Mass Effect. A capacidade do jogador de moldar a história é uma das coisas que tornaram a série tão memorável e recompensadora. Vou citar agora apenas alguns dos grandes diferenciais que fez Mass Effect um sucesso no seu lançamento. A narrativa envolvente. A história rica e envolvente de Mass Effect atraiu muitos jogadores. Combinação de intriga política, descobertas científicas, ameaças apocalípticas e drama pessoal criou um trama que manteve os jogadores engajados do começo ao fim. Profundidade de personagens. Os personagens em Mass Effect são profundamente desenvolvidos, cada um com suas próprias histórias de fundo, motivações e personalidades. Isso não só aumenta a imersão na história, mas também cria um investimento emocional nos personagens e seus destinos. Sistema de escolhas. O inovador sistema de escolhas de Mass Effect foi um grande atrativo para muitos jogadores. As decisões tomadas pelos jogadores podem ter um impacto significativo na história, criando a sensação de que as ações realmente importam. Universo expansivo. O universo de Mass Effect é vasto e rico em detalhes, com uma série de raças alienígenas, cada uma com sua própria cultura e história. Isso combinado com a possibilidade de viajar para diferentes planetas, deu aos jogadores uma verdadeira sensação de estar em uma galáxia viva e dinâmica.
Combinação de gêneros. Mass Effect combina elementos de RPG com combate de ação em terceira pessoa, criando uma experiência de jogo única. A capacidade de personalizar o comandante Shepard em termos de habilidades e aparência também adicionou uma camada extra de imersão e jogabilidade. Relacionamentos. A opção de desenvolver relacionamentos com membros da equipe foi outra característica única, que ajudou a diferenciar Mass Effect. Essas relações poderiam ser complexas e variadas, adicionando mais profundidade à experiência de jogo. Em suma, Mass Effect 1 foi bem sucedido, porque conseguiu combinar uma variedade de elementos de jogo de forma eficaz para criar uma experiência verdadeiramente envolvente e imersiva. A qualidade de sua narrativa, personagens e mundo tornou-se um padrão pelo qual outros RPGs de ficção científica foram medidos. Agora que temos um pouco da história e detalhes de Mass Effect 1, podemos falar sobre o mais importante, que é o que podemos aprender e trazer para a nossa vida. A importância da diversidade e cooperação. Mass Effect mostra uma galáxia cheia de diferentes raças e culturas. Através do trabalho em equipe e da cooperação entre essas raças, a galáxia pode enfrentar ameaças maiores. Isso pode ser aplicado à vida real, enfatizando a importância da diversidade, do respeito mútuo e da cooperação entre diferentes culturas e grupos. As consequências de nossas ações. Em Mass Effect, as ações dos jogadores têm consequências que afetam o resto do jogo. Isso serve como um lembrete de que nossas ações na vida real também têm consequências, e devemos sempre pensar antes de agir. O poder da diplomacia. Muitos conflitos em Mass Effect podem ser resolvidos através do diálogo e da diplomacia. Isso nos lembra que a violência e a agressão nem sempre são a melhor solução para os problemas, e que a comunicação efetiva e a diplomacia podem levar a melhores resultados. A importância da empatia. O jogo incentiva os jogadores a ouvir e entender os pontos de vista dos outros, mesmo que sejam muito diferentes dos seus. Isso nos lembra da importância de sermos empáticos e abertos ao ponto de vista dos outros na vida real. Perseverança em face da adversidade. Mass Effect apresenta um universo onde a diversidade é comum e os desafios são numerosos. No entanto, o jogador na pele do comandante Shepard aprende a persistir, não importa quão difíceis as coisas fiquem. Isso nos ensina a ter resiliência na vida real. O valor da amizade e do amor. Ao longo do jogo, o jogador tem a oportunidade de construir relações fortes e significativas com os membros da equipe. Isso reforça a importância de ter relacionamentos fortes e saudáveis na vida real. Em resumo, Mass Effect, como muitas outras obras de ficção, pode ser uma rica fonte de inspiração e aprendizado. Através de sua rica narrativa e personagens bem desenvolvidos, ele nos oferece uma oportunidade de refletir sobre nossas próprias vidas e valores. Dito tudo isso, lembre-se, os jogos não são apenas passatempo, eles podem ser fontes de inspiração para a nossa vida. Então, sempre que jogar algo que goste bastante, tente pensar na lição ou na mensagem que o jogo quer lhe transmitir. Isso vai fazer com que a sua aventura fique muito mais interessante. Se você gostou desse vídeo, dê um like e inscreva-se para mais análise de jogos e reflexões da vida. E se quiser mais conteúdo sobre a trilogia de Mass Effect, deixe nos comentários. Lembre-se, continue jogando, continue aprendendo e continue explorando. O universo aguarda o seu comando.